localizado, a princípio, uma grande porção em forma de tijolo, a priori maconha. Posterior, fizemos uma diligência até a residência dele, localizamos um outro indivíduo dentro da residência e também mais uma grande quantidade de entorpecente. Junto com esse entorpecente, também em forma de tijolo, haviam algumas garrafas. Esse líquido escuro ele foi apreendido, foi encaminhado para análise no Instituto de Criminalística e estamos aguardando o retorno para saber do que se trata esse líquido. Possivelmente pode ser haxixe. Os dois já tinham passagens pela polícia. Um levantamento divulgado nesta quinta-feira em Goiás mostra 7 em cada 10 armas apreendidas no estado são fabricadas no Brasil. O estudo foi apresentado pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás em parceria com o Instituto Sou da Paz. Os dados mostram que entre julho de 2016 e agosto de 2017, 6.000 armas foram apreendidas no estado, sendo que 70% foram fabricadas no Brasil. No ranking das armas mais apreendidas em Goiás, em primeiro está o revólver calibre 38, em segundo, a pistola 380, em terceiro, o revólver calibre 32. Para o secretário de Segurança Pública do Estado, a grande quantidade de armas apreendidas está diretamente relacionada com o crime organizado e o tráfico de drogas. A gente precisa reconhecer que o crime organizado está presente no mundo inteiro, está presente em todo o Brasil e também está presente em Goiás por duas razões. Porque Goiás é um estado central no Brasil e porque ele abarca a capital federal, que é um dos grandes mercados de consumo de cocaína no Brasil. Outra novidade foi o aumento do bônus oferecido aos policiais militares que conseguirem apreender armas ilegais e prender criminosos foragidos. Antes, o valor era de R$ 200, agora foi para 300. A quantia é dividida pela equipe que participa da operação e cada policial militar pode receber no máximo R$ 1.000 por mês de premiação. Todo profissional quer isso, quer ser reconhecido, e eu vejo que o governo do estado está reconhecendo com esse abono. Um aumento de 200 para 300 reais vem ajudar e ajudar muito. 150 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A carga avaliada em R$500 mil estava escondida no fundo falso de um caminhão-tanque clonado. A Polícia Rodoviária Federal encontrou o veículo em um estacionamento após uma denúncia anônima. O motorista não foi encontrado. E a Polícia Rodoviária Federal também apreendeu anabolizantes e aparelhos eletrônicos sem notas fiscais na BR-153, no interior de São Paulo. O material estava em um carro com placa de Belo Horizonte que seguia para Goiânia. Foram apreendidos 100 frascos de anabolizantes com 100 comprimidos cada e 25 ampolas de esteroides injetáveis. Os policiais também encontraram eletrônicos vindos do Paraguai sem nota fiscal. Um homem de 28 anos foi detido em flagrante por crime contra a saúde pública e descaminho. A mulher que o acompanhava foi ouvida pela polícia e liberada. A polícia de Bali, na Indonésia, apreendeu 24 crânios humanos que seriam enviados pelo correio para a Holanda. Os caveiras decoradas foram descobertas por exames de raio-x. Elas estavam separadas em 2 encomendas, postadas em dias diferentes. O Departamento de Patrimônio Cultural da Indonésia acredita que os itens foram contrabandeados de regiões com populações nativas, como Papua. As autoridades ainda não decidiram o que vão fazer com os objetos. E um carro desgovernado atravessou a parede de uma garagem e despencou de uma altura de mais de 5 metros. Por sorte, o motorista e a passageira tiveram apenas ferimentos leves e passam bem. O homem que dirigiu o carro disse que se inclinou para pegar um cabo USB solto, confundiu os pedais e acabou acelerando o veículo. Olha só, realmente uma imagem impressionante. O condutor pediu desculpas pela distração. Esse caso aconteceu na China. E uma escola primária de uma área nobre de Tóquio foi criticada depois que decidiu adotar uniformes assinados pelo estilista italiano Giorgio Armani. A instituição é pública e a compra não é obrigatória, mas deve ficar a cargo dos pais dos alunos. O conjunto custa cerca de $735, que é o equivalente a mais de R$ 2.400 por criança. O diretor se declarou arrependido de não ter debatido a medida com os familiares antes de tomar a decisão. O ministro das Finanças do Japão afirmou que a situação pode se tornar preocupante
caso os estudantes que não possuam aí dinheiro suficiente ou não possam adquirir os uniformes sejam prejudicados no ambiente escolar. E um grupo de jogadores de futebol de Minas Gerais foi vítima de um golpe. Eles viajaram para o Rio Grande do Norte na esperança de serem contratados pelo clube Força e Luz. O suposto contratante apresentou um currículo falso, dizendo que era ex-jogador de grandes times do Brasil e da Europa. Sonhos que ficaram pelo caminho. Hélio, Jefferson, Melquisedeque e Wesley. Os 4 rapazes são de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os atletas jamais esperavam passar por uma experiência tão sombria no mundo do futebol. Com o intuito de realizar o nosso sonho, sabe? As oportunidades que a gente nunca teve antes, aí tem uma pessoa com palavras que consegue te motivar, te passar para trás. Conseguiu fazer isso com a gente, né? O grupo veio para Natal agenciado pelo suposto ex-jogador e empresário Denis Vieri. A promessa era projetar os meninos no futebol profissional a partir do time natalense Força e Luz, que atualmente está na lanterna do campeonato estadual. A farsa foi descoberta depois que a presidência do clube desconfiou do currículo do falsário, que dizia ter jogado em times como Santos, Vasco e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Acreditamos nas pessoas sérias, que existem pessoas sérias. E, infelizmente, nós caímos nessa armadilha. O clube não teve prejuízo praticamente financeiro, porque ele se ofereceu a ajudar o clube. Até mesmo as carteiras profissionais da CBF, que são concedidas de graça para atletas com mais de 2 anos de profissão, foram falsificadas por Denis Vieri, que cobrou valores exorbitantes às vítimas. Pagamos foi caro. Paguei foi R$ 1.700 na minha carteira, dizendo ele que era uma carteira de atleta profissional. Outros 20 atletas que faziam parte de um falso clube mineiro foram assediados pelo acusado sob a promessa de ganhar fama profissional. O que parecia ser um sonho virou caso de polícia. Denis Vieri, de 34 anos, sumiu do Força e Luz e do Mapa. A Polícia Civil deu início às investigações para localizar o paradeiro do suspeito. O procedimento foi aberto na Delegacia de Defraudações aqui do Rio Grande do Norte, mas será encaminhado para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Todas as despesas que os meninos tiveram, inclusive na compra na obtenção dessas carteirinhas da CBF falsificadas, foram todas lá no estado de Minas Gerais. Então a gente vai adiantar alguma coisa por aqui, né, mas encaminhar o expediente para lá. Os atletas mineiros que sofreram um golpe estão abrigados no alojamento do Força e Luz, enquanto esperam a ajuda dos familiares para a compra das passagens aéreas. Denis Vieri bloqueou os garotos das redes sociais e mudou de número de telefone. O estelionatário permanece foragido. E o São Paulo apresentou nesta sexta-feira um novo reforço para a temporada. É o meio-campista Valdívia. O jogador de 23 anos foi recebido pelo diretor de futebol Raí e disse que vestir a camisa do São Paulo é um sonho de infância. Valdívia foi contratado por empréstimo até ano. O passe do meio-campista pertence ao Internacional, time pelo qual ele brigou no começo da carreira. Depois de sofrer uma grave contusão no joelho, teve uma passagem apagada pelo Atlético Mineiro no ano passado. Agora o jovem quer recuperar o bom futebol no tricolor paulista. Eu vim, um pouco desafiado, do pessoal, mas a comissão técnica, a diretoria e os jogadores de São Paulo, confia. Então eu também confio em mim, isso que importa. Então agora é ser feliz. O técnico Cuca, ex-Palmeiras, é o mais cotado para dirigir o Atlético Mineiro após a demissão de Oswaldo de Oliveira. Oswaldo foi mandado embora depois de apenas 6 jogos nesta temporada. Foram 2 vitórias, 1 derrota e 3 empates. O último contra o Atlético do Acre pela Copa do Brasil. O time mineiro passou para a próxima fase, mas o técnico foi bastante cobrado. Para a próxima partida contra a Caldense pelo Campeonato Mineiro, o time será dirigido pelo auxiliar Thiago Largue. E o Botafogo da Paraíba ganhou do Náutico e lidera o Grupo C da Copa do Nordeste, com 2 vitórias em 2 jogos, aí 100% de aproveitamento. Um dos mais tradicionais clubes da região, o Botafogo tem uma torcida apaixonada e é cheia de histórias curiosas. Esse é o José Fernandes, sargento reformado da Polícia Militar e torcedor do Belo, como é conhecido o Botafogo da Paraíba há mais de 40 anos. A fama é tanta e já ganhou um apelido, Xerife do Belo. Tirando foto, gravando vídeo com os torcedores de time adversário. O meu sonho é ver esse clube maior do que já é. Paixão que não tem limite. A Dona Maria é a vovó do Belo. Aos 80 anos, ela não perde um jogo e faz questão de comprar 2 ingressos.
um para entrar no estádio e outro para guardar na coleção. A Ana Clara ainda nem nasceu, mas o papai já garantiu a carteira de torcedora mirim. Antes de ser cidadã, ela já é torcedora oficial do Belo. Eu cresci na arquibancada e por isso eu vou tentar passar isso para ela. É claro que em dia de jogo do Belo, esses torcedores fazem questão de acompanhar de perto. Primeiro, um susto. O Náutico abriu o placar nesta cabeçada de Wallace. O empate com Gladstone renovou as esperanças. E quando Marcos Aurélio cobrou este escanteio, soltaram um grito. Vitória do Belo com direito a gol olímpico. E mesmo no Carnaval, a emoção ainda joga em casa para o ABC e Vitória, que disputam a liderança do Grupo B neste sábado em Natal, pela terceira rodada do Nordestão. A festa da Copa do Nordeste continua em outros palcos. E na Paraíba, os torcedores do Belo, fanáticos ou não, têm motivos para comemorar. Gente, no Carnaval também tem bola rolando. Nesta sexta-feira, o Corinthians perdeu para o Santo André por 2-1 de virada. Agora os dois times tiram uma pequena folguinha, mas depois da segunda derrota no Campeonato Paulista, os jogadores do Timão garantem: ninguém vai cair na folia. Organiza aí com a bola no pé. Tá precisando, hein? Senão não ia ter expressões assim. Não estava legal a soma de passes errados. Ainda assim, a Tatiane gostou do que viu no primeiro tempo. Um gol do meu Coringão! Rodriguinho, foi ele que agitou a torcida do Timão. Detalhe, mas não desanimou a do Santo André. Tava barulhenta demais a turma do ABC Paulista. E com esse apoio, sabe o que aconteceu na segunda etapa? 2 golaços do meu Santo André! Sim, Tinga! E Lincoln mudaram a história do jogo. 2-1 Santo André. Vitória de um lado e derrota do outro. É claro que as duas equipes têm que parar para analisar resultados. É início de campeonato. Mas calma lá, isso não precisa ser feito exatamente agora. Por que não? A criançadinha já sabe por quê. Foi um jogo importante para definir quem vai curtir mais em paz a brincadeira. O Carille, técnico do Corinthians, não estava lá muito tava meio tenso. É um início ainda, estamos liderando a nossa chave, sabemos que precisamos melhorar. Agora eu vou trancar os caras sábado e domingo, mantém a programação. Já o Sérgio Soares, com esse enredo, trocou até o nome do campo. O time teve um bom comportamento, saiu bem na passarela, agora nós vamos para a avenida comemorar. Vai sim, com o direito que o time conquistou. Bota a mão pra cima! Só não brinca demais aqui, que tem um garotinho em prantos. Foi o primeiro jogo do Cauã. Ele ganha na próxima. Não esquenta não, garoto. Outros carnavais virão. Tadinho do menininho, o Corinthians perdeu, entrou em desespero. Bom, gente, agora é a hora do futebol europeu. Tá pensando o quê, hein? Pelo Campeonato Italiano, a Juventus venceu a Fiorentina fora de casa. O jogo teve um lance polêmico, um pênalti anulado pelo juiz com a ajuda do árbitro de vídeo. A partida foi em Florença. Após lançamento na área, o zagueiro Chiellini tocou o braço na bola e o juiz deu pênalti para a Fiorentina. Mas depois de consultar o árbitro de vídeo, ele voltou atrás e marcou impedimento do jogador que fez o cruzamento. No segundo tempo, Federico Bernardeschi cobrou uma falta e abriu o placar para a Juve. E o argentino Higuaín definiu o resultado. Fiorentina 0, Juventus 2. E a seguir aqui no SBT Notícias, preso em São Paulo o homem que preparava veículos blindados para assaltos a carros fortes. Os flagrantes da violência no Rio de Janeiro. Criminosos fazem arrastões em 2 pontos da cidade. E o Carnaval da Bahia está só no começo, mas os trios elétricos não param e os folhões só aumentam. É daqui a pouquinho aqui no SBT Notícias. Isso daí.